Vou pegar aqui, ó, o meu planejamento de aula aqui, ó, para passar para vocês aí como é que vai ser. A gente está dividido o nosso jogo em 3 dias, a gente vai criar um jogo completo. No primeiro dia, que é hoje, eu vou fazer uma apresentação aqui do Scratch, tá bom? Então eu vou apresentar a plataforma, vou mostrar como é que a gente trabalha nela, e aí eu vou compartilhar com vocês um projeto de remix que a gente vai criar ele está vazio, só está com os personagens que a gente vai trabalhar e a gente vai, ao longo dessas 3 aulas, criar esse jogo. Então deixa eu falar como é que está dividido o nosso curso aqui. Ó. Na aula número 1, que é hoje, a gente vai apresentar o Scratch, a gente vai ver alguns conceitos básicos de programação, como sequenciamento, como loop, conceitos importantes para a gente começar a fazer os nossos personagens se movimentarem, e a gente vai ver também coordenadas e clone. As coordenadas ajudam a gente a definir as posições e como os personagens se movimentam na tela. E o clone ajuda a gente a transformar um único personagem em vários personagens durante o jogo. Então, por exemplo, quando a gente quer dar um disparo de um tiro, a gente vai criar vários clones para aquele disparo. Ou que venha vários vilões, vários inimigos na nossa tela. A gente pode criar vários clones para ele. Então a gente vai ver esse conceito. Então a ideia de hoje é a gente entender como é que a gente faz os movimentos dos personagens que vão ter no nosso jogo. Tá bom? Na segunda aula, a gente já vai trabalhar a interação, a nossa lógica do jogo. Como é que eles vão interagir, como é que a gente marca pontuação, como é que a gente faz a colisão dos personagens. Então, por exemplo, se um personagem tocar no outro, ele perde vida. Se eu acertar um disparo, eu consigo ganhar ponto. Então a gente vai ver essa interação acontecendo na aula 2. E na aula 3, na nossa aula de encerramento do jogo, a gente vai criar alguns efeitos para deixar o nosso jogo mais atrativo. Vamos botar som de fundo, efeitos de sonoros. Vamos fazer uma abertura, uma apresentação de início do jogo e uma tela de final de jogo. Então a gente vai criar um jogo completo nesses 3 dias. Tenho certeza que todo mundo vai aproveitar, vai se divertir e vai conseguir criar comigo aí, tá bom? Vai ser bem tranquilo. Beleza, então vamos lá. Vamos lá para minha tela agora, vamos começar a programar. O que eu pedi para vocês? Para vocês já acessarem a plataforma do Scratch e criarem um login. Eu já estou logado aqui, ó. Se você não está logado, vai ter um botão aí, ó, inscreva-se. Cria rapidinho o login. Por que isso é importante, turma? Porque a gente vai criar os projetos e depois eles já vão ficar salvos aqui, ó, na nossa nuvem, ó. Minhas criações, olha só. Já aparece aqui todos os projetos que eu criei aqui, ó. Já tem 124 projetos aqui que eu criei, ó. E aí tem os projetos compartilhados, a gente vai ver como é que a gente compartilha na comunidade, como é que vocês podem compartilhar comigo. No final do nosso treinamento, quem ficar comigo até o final aí, completar todo o desafio, tem o nosso certificado que eu vou mandar por e-mail para vocês. Então fique comigo aí até o fim que a gente vai criar um jogo bem bacana. Legal, antes de qualquer coisa aqui, ó, deixa eu voltar aqui para a página principal do Scratch. Aonde a gente vai? Uma vez que está logado, a gente vai aqui em criar, para a gente entrar na plataforma. O Scratch é uma plataforma bacana, utilizada no mundo todo. Muitos alunos utilizam o Scratch aí para poder criar os seus primeiros jogos. E eu gosto de começar a trabalhar sempre com ela, porque a gente consegue desenvolver a lógica de programação e criar jogos bem bacanas. Essa aqui é a plataforma do Scratch, onde a gente vai criar o jogo. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer. O que vocês precisam para acompanhar minha aula aí, ó? Abre uma outra aba aqui do lado, ó, aonde está a nossa aula aqui, ó, no YouTube, e aí você vai alternando. Você vai alternando a minha aula com o Scratch para você poder ir acompanhando e fazendo a aula junto comigo aí. Tá bom? Então, ó, trabalha com 2 abas abertas. Beleza? Porque aí você vai conseguir criar o jogo junto comigo. Antes da gente começar a criar o jogo de fato, eu quero primeiro mostrar aqui a plataforma e a gente começar a entender os primeiros conceitos aqui que a gente vai aprender, tá bom? Ó, como é que funciona a plataforma do Scratch, turma? Aonde tem o meu gatinho aqui, que é o personagem principal, é o mascote aqui do Scratch, essa aqui é a nossa área de trabalho, aqui que a gente vai criar o jogo. Vamos colocar os personagens aqui. A gente troca esse palco de fundo aqui também, ó, aqui, ó. Eu consigo trocar o fundo, consigo adicionar outros personagens aqui na biblioteca do Scratch, ó. E aí ele fica aparecendo aqui embaixo para mim, tá?
Aqui eu consigo botar uma tela de fundo, um cenário. Então consigo escolher. Tem várias categorias. Vou escolher um aqui só para a gente ver como é que funciona. Tá legal? Então, ó, botei um gato aqui com a bola de basquete. Aqui embaixo, todos os personagens que vão compor o nosso jogo, eles aparecem aqui embaixo, todos os atores. Essas propriedades que aparecem aqui fazem parte da propriedade do personagem que está selecionado, tá vendo? Então, se selecionar a bola, ó, basquetebol, aqui o ator 1, o nome fica aqui embaixo, e essas são algumas propriedades que a gente vai ver ao longo do nosso curso. Essa área aqui é a área de trabalho, a área onde a gente vai construir o nosso código, os nossos scripts. E aqui são todos os bloquinhos de comando, tem vários blocos de comando, que é através desses blocos de comando que a gente vai programar os personagens para fazer os movimentos, fazer as interações, tá bom? Então, eu vou fazer aqui um programa básico para a gente poder entender como é que ele funciona. Bem, eu tenho o meu gato aqui, ó, eu quero que ele comece a se movimentar. Primeiro conceito que a gente vai aprender é o conceito de evento. O que é um evento? Um evento é como se fosse um gatilho. Alguma coisa tem que acontecer para disparar uma sequência de comandos, tá bom? Então, por exemplo, se eu quero que meu personagem se mova, eu posso usar uma tecla do teclado. Quando eu aperto a tecla do teclado, eu disparo um evento e aí eu vou criar uma sequência de ações para o meu personagem. O primeiro evento que a gente vai conhecer aqui nas categorias dos blocos, ó, tá vendo? Aqui tem uma categorização, ó, movimento, aparência, som e eventos. Primeiro evento que a gente vai conhecer aqui, ó, é o quando bandeira verde for clicada. Vou arrastar ele para cá, ó. Lembra que eu estou programando o meu gato, tá vendo? Como é que eu sei que eu estou programando o gato? O gato está selecionado e ele aparece aqui em cima. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor aqui minha tela. Tá? E aí, como é que eu faço agora, ó? O que é o quando bandeira verde for clicada? É quando eu clico nessa bandeirinha verde aqui. A bandeira verde é como se fosse o start. Ele faz é como se fosse o início do jogo, o executar. Quando você vai fazer um jogo, vai jogar lá o jogo na console ou no celular, você não tem aquele botão que inicia o jogo? O nosso botão de iniciar o jogo é a bandeira verde. E aí eu vou fazer ele fazer um pequeno movimento, o nosso gato. Eu vou aqui em movo, ó, mova 10 passos, tá vendo? Mova 10 passos. Ele vai fazer só isso. Quando eu clico na bandeira, repare que o gato vai andar um pouquinho para o lado. Andou um pouquinho para o lado. Como é que funciona a programação? Toda a programação aqui é baseada em eventos. A gente vai criar vários eventos que são gatilhos que vão disparar uma série de ações. Tá? E como é que funciona a programação? Um dos primeiros conceitos que a gente vai ver aqui é que essa programação é feita sequencialmente. Então, por exemplo, ó, eu clico na bandeira verde e na sequência vem um bloquinho mova 10 passos. Se eu botar aqui embaixo, ó, gire 15 graus, o que vai acontecer? Ó? Ele vai andar 10 passos e vai virar 15 graus, tá vendo? Virou meu gato. E se eu botar aqui, ó, vá para uma posição aleatória, ele vai mover 10 passos, girar 15 graus e vai mudar para uma posição aleatória. Então a gente vai construindo uma sequência lógica empilhando os blocos de comando aqui. Beleza? Deu para entender? Esse é o primeiro conceito que a gente precisa visualizar. Tá? No caso, eu quero que meu gato continue andando aqui pela tela. Eu não quero que ele só dê 10 passos. Eu quero que ele fique andando o tempo todo. Vou mudar a direção dele aqui. Tá vendo que eu falei das propriedades? Ó? Quando eu girei meu gato, ó, mudou a direção dele aqui. Ó. Eu vou fazer com que ele fique reto de novo. Ó. Se eu vier aqui, eu consigo ajustar a setinha dele para ele ficar reto. Eu quero que ele continue andando. Então, um outro conceito fundamental que a gente vai ver hoje é o loop. O que é o loop? Ó? Aqui a gente tem um bloquinho do sempre. O loop, ele faz o quê? Toda a sequência de blocos que eu colocar aqui dentro, quando chegar no final, ó, tá vendo que tem essa setinha para o alto? Ó, ela começa de novo. Então, aqui funciona da seguinte forma. Eu vou fazer a sequência de blocos. Tá vendo que aqui tem um encaixezinho? Quando ela chega no último, não tem mais nada embaixo, o código para de rodar, para de funcionar. Então o que o sempre faz? O sempre é o que a gente chama de laço. Eu quero que ele continue se movendo, então o que eu vou fazer? Ó? Vou botar aqui dentro. Ó. E aí, ó, repara o que vai acontecer agora. O meu gato vai sair andando até o final da tela. Por quê? Porque o sempre ele vai ficar repetindo isso aqui o tempo todo. Ó.
Então, a primeira coisa que a gente precisa entender são os blocos, como é que a gente faz a sequência, como é que a gente programa o evento e o que é um loop, um laço. Não precisa se preocupar com isso tudo agora não, porque a gente vai rever isso a cada script que a gente for criando, a cada bloquinho que a gente vai botando, a gente vai falar isso várias vezes, tá legal? Bem, vamos começar então a criar o nosso jogo. Aqui eu fiz isso aqui só para poder dar uma visão geral de como é que funciona o Scratch, turma. Então, ó, aqui a gente cria o jogo, aqui a gente coloca os personagens e aqui a gente vai construir os scripts, a nossa programação para fazer toda a interação. Tá bom, então vou fazer o seguinte agora. Eu deixei aí na nossa transmissão, nas descrições, um link para vocês. Eu vou deixar o link aqui no chat também, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Esse link é o seguinte, é o projeto que a gente vai fazer já com todos os personagens. Por quê? Porque esses personagens aqui que eu vou utilizar, olha, ele vai carregar aqui, não fazem parte da biblioteca do Scratch, tá? Então eu deixei ele separado por conta disso. Então clica nesse link aí, o que vai acontecer? Vai abrir essa janela aqui, que abriu aqui para mim. Tá, ó, jogo sem código, não tem código, só tem os personagens que a gente vai utilizar para a gente poder fazer o nosso desafio. Para vocês aí, turma, vai estar aparecendo um botãozinho aqui de remix. Tá legal? Vai estar aparecendo um botão de remix. No meu caso não está aparecendo o botão de remix, por quê? Porque o projeto já é meu. Então ele não aparece aqui para mim. Então vocês vão clicar aí no botão de remix. Eu vou clicar aqui no botão de ver interior. Ele vai abrir aqui para mim, tá vendo? Ó, tem vários, ó, já tem vários objetos aí, ó, todos eles não tem nenhum código e a gente vai começar a construir esses códigos aí juntos. Tá bom? Então clica no link aí, clica em remix. Eu já vou deixar aqui, ó, aula 1. Já vou deixar aqui escrito, ó, aula 1. Esse aqui é o nome do nosso jogo, tá bom? E a gente vai começar a programar agora o nosso jogo. Como é que funciona aqui? Eu gosto de chamar ele de River Raid. Quem conhece o jogo River Raid, quando eu era garoto aí, da idade mais ou menos de vocês, eu jogava muito no fliperama. Não é o River Raid original, na verdade, mas a dinâmica do jogo é bem parecida, que é um avião que vai combatendo aqui, tem uns porta-aviões, tem os barcos que vão atirando no nosso avião, tem os outros aviões que vão vir na nossa direção. E a gente vai controlar ele, vai disparar, vai marcar ponto, a gente vai ver que é uma dinâmica bem bacana. Tá legal? É um joguinho bem legal. E a gente vai criar ele completo aqui. Tá bom? Então, ó, o meu jogador principal, a gente vai começar aqui, ó, programando, ó, o nosso personagem principal, que é o Play, esse aviãozinho verde, tá? E a gente vai começar a construir essa programação aqui do lado. Primeira coisa que a gente vai fazer, turma, a gente vai programar o jogador principal, que é o avião, para que ele possa se movimentar na tela. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, tá legal? Então, ó, a gente já viu que toda a programação aqui começa através de um evento. Eu vou usar o evento da bandeira verde para startar a nossa programação, para dar início ao nosso jogo. Então eu venho aqui na lateral, ó, onde tem os bloquinhos, ó, quando bandeira verde for clicada. Vou ampliar aqui para vocês poderem enxergar bem aí, tá bom? Legal. Primeira coisa que eu vou fazer, eu quero definir uma posição do meu personagem na tela, tá? Se a gente reparar aqui embaixo, ó, a gente pode ver que tem uma coordenada X e uma coordenada Y. Essas coordenadas definem a posição na tela. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para 100, o meu avião muda de posição X. A posição X, ó, ele move lateralmente o meu personagem. E a posição Y move para cima e para baixo. Então, se eu botar aqui, ó, 0, ó, meu personagem foi lá para cima, tá vendo? Então, com isso, a gente consegue movimentar o personagem. Como é que é dividida a nossa tela? Deixa eu carregar aqui no palco, ó. O nosso palco, ele tem um cenário, ó, que é esse cenáriozinho azul aqui, que depois a gente vai ver que a gente vai criar um efeito, vai ficar bacana. Mas eu vou adicionar um outro aqui, que faz parte da biblioteca, que ajuda a gente a entender essa questão das coordenadas. Aqui no fundo. É esse aqui, ó. Tá? Por enquanto eu vou deixar esse aqui para vocês poderem entender a coordenada aqui. Tá legal? Ó, coordenada X, ó, é essa coordenada aqui, ó, como eu falei, ó.
ela movimenta o nosso personagem lateralmente. Deixa eu voltar aqui para a codificação. Aqui tem as fantasias, ó, do personagem, quando ele explode. A gente vai ver depois isso na aula. Deixa eu voltar aqui para o meu aviãozinho. E o Y, ó, move para cima e para baixo. Então ele vai aqui, ó, do menos 200, o 0 é o valor central e até menos 200 não, desculpa, menos 240 o X até 240. E o Y vai de menos 180, que é aqui embaixo, 0 no centro, até 180. Então, entre esses valores eu posso ficar mudando aqui, ó, que o meu personagem vai mudar a posição na tela. Vou mostrar aqui como é que põe o fundo, como é que eu alterei esse fundo. Tá legal? Então, mas se eu botar aqui 300, por exemplo, eu falei que o X vai até 240. Se eu botar 300, o que vai acontecer? O meu barquinho, o meu navio vai lá pro... Meu avião vai lá pro canto, tá vendo? Ele fica no canto da tela. Ele veio aqui para 241, é o máximo que ele vai. Durante a programação a gente consegue alternar isso. Como é que eu mudei o cenário aqui, ó? Aqui do lado, ó, palco, tá vendo? Quem me perguntou? Alguém tinha me perguntado aqui, mas já passou a mensagem. Ó, aqui no palco, ó, aqui embaixo, ó, selecionar cenários, ó. Eu posso selecionar um cenário diferente para adicionar. Ou eu posso vir aqui também, ó. Clico aqui no palco, o palco está selecionado, tá vendo? Eu venho aqui em cima tem a aba, onde a gente pode trocar o cenário. Eu posso adicionar mais de um cenário aqui. E aí a gente cria fases, ó. Eu vou mudando as fases aqui, ó, conforme eu vou trocando meu cenário para criar fases diferentes. Depois a gente vai ver isso. Tá bom? E aqui eu coloco o sonzinho, a gente vai ver que a gente vai colocar o som lá na aula lá na frente. Na última aula. Legal, então vamos voltar aqui para o barquinho agora. O barquinho, cismei que é barco. Para o avião, para a gente começar a programar o avião para se movimentar. Primeira coisa que eu vou fazer, turma. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Vou em movimento. Lembra que essa é uma aula focada na movimentação dos nossos personagens? Hoje a gente vai focar em definir a posição dos personagens e como ele se movimenta pela tela, tá legal? Então, ó, como é que ele vai se movimentando na tela? Então eu vou aqui na aba de movimento e aqui tem vários blocos que a gente vai começar a ver como é que a gente utiliza esses blocos para poder programar o nosso personagem. O primeiro bloco que eu vou utilizar é esse aqui, ó, vá para X e Y. Falei das coordenadas, então deixa eu voltar aqui, ó. Isso aqui facilita a gente entender a questão das coordenadas, tá bom? Então eu quero deixar ele centralizado, então vou botar, ó, x0. Só que eu não vou botar y0, porque eu não quero que ele fique no meio da tela. Quando eu clicar aqui, ó lá, ele foi exatamente para o meio da tela. Eu vou deixar ele começar aqui embaixo. Então eu vou botar aqui, ó, mais perto do final da tela aqui, que é o menos 180. Vou botar aqui menos 160. Vamos ver se vai ficar legal, numa posição boa. Não, ficou em cima aqui na nossa barra de energia. Então vou botar um pouquinho mais para cima. Vou botar 140. Menos 140. Pronto. Ó. Ainda pode ficar um pouquinho mais acima, mas aqui tá legal. Então ele vai ficar aqui. Vai começar o jogo aqui. Isso aqui, ó. Cliquei na bandeira verde, ele vai para essa posição. Só que agora eu quero começar a fazer ele se movimentar. Como é que eu faço para ele se movimentar? Eu vou começar a fazer alguns testes para ver se eu estou pressionando o botão. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu quero fazer um teste, eu quero testar se meu botão... Como é que eu vou controlar meu personagem? Eu vou usar as setas do teclado para fazer ele se movimentar na tela, tá bom? Então, para isso eu preciso testar se a tecla do teclado foi pressionada. Toda vez que eu quero fazer qualquer teste aqui, eu vou aqui em controle, ó. Eu uso o bloquinho, ó, se, então. Se eu faço uma pergunta aqui, se essa pergunta for verdadeira, então eu executo o bloco de comando que eu vou colocar aqui dentro. Tá legal? Então, ó, como é que funciona? Ó? Se, o que eu quero perguntar? Se uma tecla foi pressionada. Se vocês repararem, ó, as categorias, elas são coloridas, então facilita a gente encontrar os bloquinhos, tá? Esse é o laranja, ó. Esse aqui é um pouquinho mais claro, é um amarelo, é o evento, e o laranja está aqui em controle. Aqui dentro tem um espaço, tá vendo? Tem um losango. Os blocos de losango eu consigo conectar aqui dentro. Aqui em sensores são os blocos que eu consigo pegar informações do jogo. Não está aparecendo remix, Isaac, porque provavelmente você não está logado.
Tem que fazer o login para aparecer o remix aí para você. Ó, em sensores eu vou pegar esse bloco aqui, ó, tecla espaço pressionado. Então, ó, se tecla espaço pressionado, eu quero que ele faça alguma coisa. Nesse caso aqui, eu não vou usar o espaço, eu quero usar tecla seta para cima. Lembra que eu falei? Eu vou controlar através das setas. Beleza? E aí eu vou fazer com que ele ande para cima. Lembra aqui, ó, coordenada Y, controla o movimento, ó, para cima e para baixo. Então eu vou aqui em movimento, eu quero que ele se mova, ó. E aqui eu vou adicionar valores a Y. Quando eu adiciono, lembra aqui, ó, o zero está no centro. Se eu quero que ele suba, eu tenho que botar valores positivos. Se eu quero que ele desça, eu vou botar valores negativos. Então, ó, adicionar 10. 10 é muita coisa, vou botar 5. Tá? O que vai acontecer agora? Vou clicar na bandeira verde e vou tentar andar. Não andou. Por que não andou? Não andou porque nossa codificação é uma sequência, lembra que eu falei para vocês? Então, ó, eu clico na bandeira verde, ele vai para essa posição, ó, eu vou tirar ele daqui que a gente vai ver que ele vai para a posição. Depois ele me faz uma pergunta, ó, tecla seta para cima está pressionada? Não está pressionada, porque eu ainda não tinha pressionado. Ele vai aqui para baixo, tem mais alguma coisa para ele fazer? Não, o código para. Então, se eu não apertei o botão na hora que o jogo começou, ele não vai andar e depois ele não vai perguntar de novo. Se eu quero que ele continue perguntando, o que eu tenho que fazer? Usar aquele bloquinho do loop, que aí ele vai ficar o tempo todo, ó, a seta está pressionada? Não. Aí vai perguntar de novo, a seta está pressionada? Não. Vai perguntar de novo, a seta está pressionada? Pressionei a seta, aí ele vai fazer o que? Vai adicionar 5. Então aqui eu tenho que soltar, ó, vou aqui em controle e vou pegar o loop, que é o sempre, ó, e vou colocar ele aqui dentro agora. O que vai acontecer quando eu clico na bandeira verde agora, ó? Ela ficou amarelo. Por quê? Porque ele está em execução. A execução não para mais, porque quando chega aqui no final, ó, aqui a setinha mandando ele ir para o início, ó, ele volta para o início do sempre. Então esse bloco que está fora vai fazer uma única vez. Mas o que está aqui dentro vai fazer várias vezes. E dentro do laço, ele passa ali, ó, mais ou menos 60 vezes a cada segundo. Então é muito rápido. Então, em um segundo, ele me perguntou aqui 60 vezes se eu estou pressionando a seta tecla para cima. E eu não pressionei ainda, vou pressionar agora. Ah lá, meu aviãozinho subiu. Ó. Legal? Meu aviãozinho já está subindo aqui, já está se movimentando na tela. Bacana. Agora o que eu quero fazer? Eu quero mover ele para baixo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar esse... Ó, vou duplicar ele aqui para mim, ó. Como é que eu duplico? Esse bloquinho só que eu quero duplicar, o Si, tá vendo? Eu vou botar um outro Si dentro do sempre, ó. Eu ponho a mãozinha em cima do Si, ó, vai espalmar a mãozinha. Vou clicar com o botão direito aí, duplicar. Duplicou, eu vou conectar ele aqui embaixo, ó. Presta atenção, turma, porque é laranja com laranja, tá vendo? É um Si embaixo do outro. Se eu colocar aqui dentro, não vai funcionar. Se eu colocar o Si colado no adicione, não funciona. Tem que colar ele aqui embaixo. Só que agora, o que eu quero fazer? Eu quero que ele desça, ó. Então eu vou mudar aqui a tecla que eu vou pressionar. Estava aqui seta para cima, vamos mudar aqui, ó, seta para baixo. E aqui, eu tenho que mudar para quê? Para menos 5, né? Por quê? Porque, como eu falei, ó, coordenada Y, positivo faz com que ele suba, negativo faz com que ele desça. Vamos clicar na bandeira verde, vamos testar aqui o nosso avião. Ó. Já está subindo e já está descendo. Beleza? Deixa eu tirar essa minha câmera daí, pera aí. Vou puxar ela aqui para o lado. Ó. Pronto, vou botar aqui, ó, para vocês poderem ver meu rosto bonitinho aí e não ficar em cima do logo, tá bom? Vou recapitular aqui rapidamente o que a gente fez, tá bom? Ó, nossos personagens ficam aqui, todos os personagens que a gente vai programar, tá? Quando eu seleciono o personagem, ó, ele fica disponível aqui em cima nessa área para eu criar os scripts. O que é o script? É a programação, aquilo que vai fazer com que os personagens se movimentem. Os personagens eles não fazem nada. A gente tem que passar todas as instruções para eles. E a gente passa essas instruções através do que a gente chama de eventos, que são como se fossem gatilhos. Então o gatilho é alguma coisa tem que acontecer para disparar essa sequência de blocos, essa sequência de instruções, que é o que a gente chama de script. Esse aqui, ó, o que a gente fez agora é um script.
aonde ele inicia quando eu clico na bandeira verde. Vou parar ele aqui, ó, nessa bolinha vermelha a gente para, ó. Tá vendo que ele não está mais amarelado? Ó? Quando eu clico na bandeira verde, ó, ele se ilumina novamente aqui, ó, e ele começa a executar na sequência. Então tem vários blocos de comando aqui na nossa lateral que a gente pode construir a lógica. A gente vai começar a conhecer alguns deles hoje, principalmente aqui na parte de movimento, como eu falei para vocês, que a aula de hoje é para a gente poder entender como é que esses personagens se movimentam na tela. Tá? E na próxima aula a gente vai começar a fazer com que eles interajam. O que eu fiz até agora aqui? Ó? Criei um script aonde quando eu clico na seta para cima, ó, eu faço uma pergunta. Ó, se tecla seta para cima está pressionado, tá vendo? Tem uma interrogação aqui, ó. Tá pressionado, então faz isso aqui, ó, adiciona 5 a Y. Lembrando, ó, o meu personagem ele tem uma propriedade de Y. Aqui a propriedade dele, ó, menos 40. O que vai acontecer se eu dar um setinha para cima? Ó? Ele vai adicionar 5. Então ele vai para quê? E ó, cliquei muito rápido. Ó, ele andou para menos 120. Ó, vou clicar de novo. Ó. Menos 115. Tá vendo aqui? Ó? Deixa eu até destacar para vocês. Ó. É aqui, ó, meu Y. Tá vendo? Ó? Tá aqui, ó, menos 115. Ó. Quando eu clicar na seta para cima de novo, ó, menos 110. Com isso faz com que ele vá subindo. Ó. E como é que eu faço para ele descer? Ó? Quando eu clico na seta para baixo, ele vai diminuindo o valor de Y. Ó. Aí, ó, ele vai descendo. Ó. Cliquei uma vez, ó, menos 115. Cliquei outra, menos 120. Cliquei outra, menos 110, 130. Beleza? Deu para ajudar um pouquinho nesse entendimento de como é que é o movimento? Quando eu pressiono aqui, ele vai somando vários números. Ó. E vai diminuindo. Então assim ele anda para cima e para baixo, adicionando valor à coordenada Y. Vou tirar aqui. Então entendeu como é que faz para ele movimentar? Agora eu quero movimentar para o lado. Se eu quero movimentar para o lado, o que eu faço? Adiciono, ó, já mandou aqui alguém. Ó. Isso, beleza, isso aí. Ó. Se tecla para a esquerda pressionado, adiciono 5AX. Na verdade, a esquerda é negativo. Tá vendo aqui? Ó? Então, ó, os valores negativos estão à esquerda na nossa tela. Os valores positivos estão à direita. Então, a esquerda é mais 5 e a direita é menos 5x. Tá bom? O que eu vou fazer agora? O colega já falou. Vou duplicar aqui. Ó, como é que eu duplico? Ó? Mousezinho em cima do Si. Ó. Botão direito do mouse. Ó. Duplicar. Opa, criou um código idêntico aqui do Si. Ó. Vou conectar ele aqui embaixo. Si embaixo do Si. Se o teu ficar aqui dentro, pode dar erro. Então preste atenção nisso aí. Ou se ficar aqui embaixo não pode, tá vendo? Porque ele não consegue conectar nada. Quando a gente tem um loop sempre, ó, pode ver que não tem conexão aqui embaixo. Deixa eu parar meu jogo aqui para ele não ficar rodando. E agora a gente vai botar, ó, justamente o que o colega mandou aqui, ó. Seta para a direita. É no Y? Não, lembra que eu falei, ó, coordenada X que controla o movimento lateral. Então eu vou jogar aqui, ó, esse aqui fora. E vou aqui em movimento, ó, e vou pegar adicione, ó, 10AX, ó, tá aqui embaixo. Adicione 10AX. Só que eu vou botar 5, não vou botar 10 não, senão ele vai se mover muito rápido. Vou duplicar novamente. E vou mudar agora para a esquerda. Ó. Só que para a esquerda tem que ser o quê? Menos 5. Tá bom? E se você reparar aqui agora, ó, vou até marcar aqui para a gente poder ver. Ó. Ó, o X e o Y. Repara aqui, ó. Meu X está 0. Meu Y está 20. Ó. Vou começar o jogo. Comecei. Ó. Vou clicar seta para cima. Ó. Meu Y já mudou, ó, menos 130, menos 125, menos 115. Agora eu vou andar para o lado, ó. Cliquei na seta para a direita, ó. O X vai mudar, repara lá que está 0, ó. 5, 15, ó. 20, 25, ó. 40, porque eu pressiono muito, acabo pressionando muito, ele soma mais de uma vez, ó. Agora eu vou diminuir, ó. Vou apertar a seta para a esquerda, ó. 70, 65, 55, 50, 45, 40, ó. Então, com isso, a gente está fazendo ele andar. Se você pressionar as duas teclas ao mesmo tempo, por exemplo, para cima e para a direita, ele vai andar em diagonal. Ó. Olha lá, eu consigo fazer com que ele se movimente em diagonal, nossa navezinha. Ó. Então, nossa navezinha já está sobrevoando aí o nosso espaço. Beleza? Primeiro passo já está concluído. Fazer com que a nossa nave voe pela nossa tela. Tá indo para cima porque você está usando o Y, ó.
tem que usar o X. Ó, aqui, ó. X, Y, para cima e para baixo. X para a direita e para a esquerda. Tá legal? Já fiz a nossa navezinha voar aqui. Vamos fazer ela agora começar a disparar umas bolinhas de fogo. Essas aqui estão do lado. Pessoal que não conseguiu, não desiste. Olha só, a gente criou só esse código aqui, ó, já está fazendo a nossa nave passear aqui. Se ficou com dúvida, volta o vídeo aí, tenta ver lá a parte que você ficou com dúvida para você tentar fazer, tá bom? Não desiste não, porque eu quero que todo mundo consiga criar o jogo e não é difícil, turma. É bem tranquilo criar o jogo. Vamos lá, vamos avançar então. Eu quero mostrar mais uma coisa para vocês hoje ainda, que é o clone. Como é que eu crio o clone? A gente vai fazer, ó, os disparos das bolinhas de fogo, tá bom? Vamos ver como é que a gente dispara essas bolinhas. Então vamos lá, como é que eu vou fazer agora? Vou deixar meu play aqui, já está funcionando. A gente vai criar outras programações para ele depois. Mas agora a gente vai aqui, ó, Weapon, que é a nossa arma, nossas bolinhas de fogo. Ó. Cliquei nela aqui, ó, tá aparecendo aqui. Mas como é que eu troco? Ó? É só clicar no personagem, tá bom? Ó, cliquei no personagem, tá bom? Vou tirar esse fundo agora, tá? Vou deixar o fundo azul para ficar mais legal o nosso jogo com aparência melhor. Quando a gente voltar a explicar aqui, se precisar voltar a explicar aqui coordenada, a gente muda aqui de novo. Seleciono o palco para trocar, ó. Venho aqui em cenários, ó. E eu mudo aqui, ó. Vou botar azul, ó. Agora sim, ó. Depois a gente vai criar umas ondas. Vamos criar um efeito isso aqui, ó. A gente cria um efeito de onda aqui, ó. Como se o mar tivesse, olha lá. A gente vai fazer com que ele crie um movimento aqui, ó. Vai ficar bem legal. Deixa eu desativar ele aqui, por enquanto. Bem, vamos lá, vamos começar a criar o disparo. O que eu vou fazer agora, turma? A gente vai ver como é que a gente cria clones. Por quê? Eu só tenho um disparo, tá vendo? Mas eu quero que toda vez que eu aperte a tecla de espaço, crie vários disparos, que ele vai começar a disparar várias bolinhas. Então a gente vai aprender um conceito de clonagem. Como é que eu clono o personagem? Eu vou criar vários personagens iguais, tá bom? Toda a programação começa através de um bloco, que é o meu bloco de evento. Vamos utilizar aqui, como a gente está usando para começar o jogo, a bandeira verde, ó, quando a bandeira verde for clicada. Vou ampliar aqui para vocês poderem ver bem aqui, tá bom? Legal. Quando a bandeira verde for clicada. O que eu vou fazer? Eu quero que esse disparo ele fique escondido. Tá vendo que aqui eu tenho a opção ó, mostrar e esconder? É uma propriedade aqui do nosso personagem. Todos os personagens têm essas propriedades. Eu posso controlar ela através da programação. Porque vamos supor que acabou o meu jogo e o disparo está aparecendo. Quando eu recomeçar, se eu não disser para ele ficar escondido, ele vai ficar aparecendo aqui. A gente não quer. Eu quero que ele só apareça quando eu apertar o espaço aqui para disparar, tá bom? Então, ó, vou deixar ele aqui aparecendo. E aqui em aparência, ó, a gente tem esse bloquinho aqui, ó, mostra e esconda, que controla justamente essa propriedade aqui, ó. Eu vou botar um esconda aqui, ó. Quando eu clicar na bandeira verde agora, ele vai sumir, ó. Sumiu. Legal. Primeira coisa que a gente vai fazer. A segunda coisa é testar se eu consigo, se eu apertei o espaço. Como é que eu vou testar se eu apertei o espaço? Exatamente como eu fiz para testar se eu apertei a seta para o lado. Lembra lá como é que a gente fez? Aqui, ó. Eu peguei um bloco do Si, lá em controle, fui lá nos sensores, ó, que ele os sensores é o que? Ele consegue ler informações do teclado ou de dentro do próprio jogo e trazer essas informações para mim. Então, ó, eu criei isso aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa, ó. Se, então, vou testar, ó. O que eu quero testar? Se ele clicou na seta espaço, na tecla espaço. Então eu vou aqui em sensores, que ele vai conseguir captar essas informações, ó. Tá aqui embaixo, ó. Tecla espaço pressionada, é ela mesma, ó. Já vou conectar aqui. Tá vendo que tem o formato certinho, ó, pra gente poder fazer o encaixe. Encaixei ela aqui. Tecla espaço pressionada. Legal. E aí o que eu quero que aconteça agora? Agora que é o diferencial aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um clone. Eu não quero que... Porque se eu usar o original, ele só vai ficar aparecendo uma única vez na tela.
eu quero que apareça vários, eu quero disparar vários tiros, então eu tenho que criar um clone. Aonde está o clone? O clone está aqui, ó, controle, ó, aqui embaixo, ó. Esses 3 blocos são os blocos de clone, ó. Quando eu começar como clone, criando um clone e apagando um clone. Eu quero criar um clone, ó. Vou pegar aqui e vou botar aqui, ó. Criar clone deste ator. Então é esse ator aqui que vai ser clonado. Eu poderia criar de qualquer ator, tá vendo? Mas eu quero criar deste ator, tá bom? Por enquanto é isso, vou deixar assim. O que vai acontecer agora, ó? Comecei meu jogo, apertei o espaço, funcionou? Não funcionou ainda. Por quê? Lembra que eu falei para vocês, ó? É uma sequência de blocos, ó. Esconde, pergunta. Se a pergunta não for verdadeira, ele não vai entrar aqui, só vai entrar aqui se a resposta for verdadeira. Então, se eu não teclei aí no espaço, ele não entra, passa para o próximo bloco. Próximo bloco faz alguma coisa? Não. E aí meu script acaba. Viu só que eu cliquei na bandeira verde aqui, ó, ele nem ficou amarelado? Porque ele correu aqui, ó, rapidamente e parou. Lembra que eu falei que ele passa 60 vezes em cada segundo? Então ele passa muito rápido aqui. Eu clico na bandeira, ele não dá nem tempo, ele vai dar uma piscadinha rápida, viu? E apagou. O que eu tenho que fazer? Botar ele dentro do sempre, dentro do nosso loop, ó. Vou pegar aqui no controle, ó, sempre, e vou encaixar ele aqui, ó. Agora sim ele vai criar um clone. Tá legal? Então vamos testar. Ó, agora ele ficou amarelo, ó, tá em execução o meu código. Apertei espaço, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada ainda. Por quê? Porque quando eu crio um clone, aí agora eu tenho que programar o clone para ele fazer as ações. E como é que eu faço isso? Usando esse bloco de evento aqui. Esse bloco de evento é o único bloco de evento que não faz parte aqui do evento, está em controle, porque ele ficou próximo aqui dos blocos de clone. Tá? Então, ó, como é que eu sei que é um bloco de evento? Ó, ele tem essa aba aqui em cima, ó, porque ele é um bloco que começa. Lembra que eu falei que ele é um gatilho? Toda a programação começa através de um bloco de evento. Ó. Ele tem essa volta arredondada aqui justamente para ele indicar para a gente que ele é um bloco de evento, que ele começa. Então, ó, apertei espaço, criei o clone. Criei o clone, ele vai executar aqui, ó, esse script que é quando eu começar como clone. Beleza? Até aí tá legal? Vamos lá, turma. Vamos fazer a programação agora aqui desse lado, ó, quando ele criar como um clone. Primeira coisa que a gente faz, turma, com todo personagem, é definir a posição que ele vai começar no jogo. Lembra do avião? Primeiro bloco que eu botei foi lá, ó, vá para XY, para que ele fosse para uma posição aqui, ó, determinada na nossa tela. Com o disparo não é diferente. Eu tenho que dizer exatamente para onde ele tem que ir, para ele começar o jogo, começar a aparecer no nosso jogo. Só que diferente do avião, não adianta eu mandar ele para uma coordenada, eu tenho que mandar ele para onde? Para o avião, são os disparos, ele tem que sair do avião. Então eu tenho que... Só que meu avião vai estar se movimentando. Então ele tem que fazer isso de forma dinâmica, ele tem que passar a ficar onde o meu avião está. E como é que eu faço isso? Aqui em movimento ainda, lembra que a gente vai trabalhar bastante movimento hoje, ó. A gente tem aqui, ó, vá para posição aleatória. Esse triângulozinho aqui, ó, abre uma janela e eu posso escolher qual personagem que eu vou mandar ele. Eu posso mandar para o meu mouse, posso mandar para o meu player, posso mandar para qualquer personagem aqui. Eu vou mandar para o player, que é meu avião, ó, do jogador. Então eu vou mandar assim, ó, vá para player. Quero que ele vá para player. E agora sim eu posso fazer ele se movimentar. Como é que eu faço ele se movimentar? Vou fazer isso aqui, ó. Vou aqui em controle. E vou usar um bloco de loop diferente agora. Vou usar esse aqui, ó. Repita até que. Por que eu repito até que? Porque eu vou fazer com que esse disparo, quando toque aqui na borda, ele exclua o clone. Então repita até tocar na borda. Tá vendo que tem um losango aqui, ó, igual o CIA? Então eu tenho que vir aqui em sensores, ó. Primeiro bloco de sensor, eu tocando em ponteiro do mouse, não é o ponteiro do mouse. Eu vou trocar aqui, ó, de ponteiro do mouse para borda. O que acontece agora? Ele vai subir aqui, ó, quando chegar na borda ele vai apagar o clone. Não, na verdade ele vai repetir até tocar na borda. Então enquanto ele não toca na borda, o que eu quero que ele faça aqui dentro? Que ele vá somando a Y. Lembra que eu falei para cima e para baixo não é Y?
Mesma coisa que a gente fez para mover a nave, só que aqui ele se movimenta de forma automática e lá a gente movimenta através das setas. Vou aqui em movimento, ó, adicionar 10 a Y. Para subir, positivo, Y positivo. Para descer, Y negativo. Para a direita, X positivo. Para a esquerda, X negativo. Beleza? Então, legal. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou repetir até que toque na borda. Tocou na borda, ele vai sair do loop. E aí, o que eu vou fazer aqui embaixo? Vou excluir o clone. Porque se eu não excluir o clone, turma, o que acontece? Ele vai criando um monte de clone e os clones vão ficando aqui na minha tela, vão encher minha tela. E aí, começa a encher a memória do meu jogo. E quando chega num determinado limite de memória, meu jogo trava. Aí é o que a gente chama de bug. Quem é que joga jogos aí já está acostumado de vez em quando dar um bugzinho, a tela trava, o jogo trava. É isso. Porque às vezes o programador, o criador do jogo lá, esqueceu algum detalhezinho e aí o jogo travou. Para que ele não trave, eu tenho que ficar apagando esses clones. Eu não vou usar mais o clone. Ele chegou na borda, ele pode ir embora. Então a gente vai pegar aqui, ó, em controle. Lá embaixo tem os 3 blocos de clone, ó. A gente vai apagar o clone. Tá bom? Legal? Vamos testar. Parei aqui, ó. Vamos começar de novo. Ele já está em execução, ó. Apertei espaço. Funcionou? Não funcionou. Por que não funcionou? Porque na verdade eu esqueci de botar o mostra, ó. Ele está com a propriedade ainda, ó. Esconda, tá vendo? O nosso clone, ele herda as propriedades do nosso personagem original. Então, quando chegar aqui no clone, depois que eu definir a posição dele, eu tenho que botar um mostra. Então, vou em aparência, ó. Mostre, vou botar um mostre aqui, ó, antes de entrar na repetição. Olha lá. Agora sim, ó. Agora eu posso disparar. Ó, se eu ficar pressionando aqui, ó, o espaço, ó, o que acontece? Ele cria um monte de clones. Só que o que vai acontecer? Meu jogo vai ficar muito macetado, né? Porque vai vir os inimigos de lá voando, ó, olha aqui, ó. Não vão chegar nenhum aqui em mim, porque eu vou sair matando todo mundo. Então, para isso não acontecer, o que eu vou fazer aqui, turma? Eu vou botar um tempo aqui, ó, entre criar um clone e criar outro clone. Como é que eu faço para botar um temporizador aqui, um tempinho aqui? Eu vou em controle, ó, primeiro bloco de controle, ó, espere 1 segundo. Vou pegar ele aqui e vou botar aqui, ó, embaixo de criar o clone. 1 segundo é muito tempo, tá? Eu vou botar 0,25. Vamos testar agora, ó. Ó, agora sim, ó. Ah, meu jogo tá começando a ficar legal, hein? Viu aí? E agora se eu ficar pressionando aqui, ó, não deixo mais macetar o jogo, ó. O avião vai conseguir passar entre esses tiros aí e poder me acertar e eu perder a vida, perder energia. Beleza? Principais conceitos que a gente viu hoje. Evento, dispara um gatilho, dispara uma sequência de comandos. Vimos sequenciamento, que é um empilhamento de comando. Então a gente vai botando os blocos na sequência que a gente quer que ele execute. E a gente também viu o laço, ou loop, que é que a gente consegue colocar dentro desse loop uma sequência que ela vai ficar se repetindo. E aí pode ser um ou vários blocos. Tá bom? Como faz para salvar isso? Importante, turma. Vamos salvar o projeto para a gente continuar na próxima aula. Como é que eu salvo? Aqui em arquivo, ó, salvar agora. Ou aqui, ó, salvar agora também. Tá legal? Se não estiver aparecendo salvar agora aqui e nem aqui, é porque você não está logado, ó. Eu estou logado aqui. Aí você pode fazer o seguinte, para você não perder o seu projeto. Baixar para o seu computador. E aí ele vai salvar o arquivo numa pasta. Vou até fazer isso aqui para vocês verem, ó. Qual é o nome do meu jogo? É esse aqui, ó, aparece aqui em cima, tá bom? Ó, eu mudei o nome dele aqui, ó, para River Raid 2 Aula 1, tá? E aí eu posso fazer assim, ó, se você não tiver logado, ó, baixar para o seu computador, ele vai abrir aqui uma janelinha. Ah, ele vai baixar direto, ó, vai baixar lá para downloads, ó. Tá vendo aqui que abriu aqui embaixo, ó? Ó, River Raid 2 Aula 1.sbt, SB3, que é a extensão do Scratch. Tá legal? Depois, para você resgatar ele, você vai vir aqui, ó, arquivo, carregar do seu computador. Aí você seleciona lá na pasta que baixou, aqui já baixou para download, você clica na pasta, manda abrir que vai carregar aqui para você. Tá legal? Turma, salva esse projeto que a gente vai continuar ele na quarta-feira na nossa aula 2. Tá legal?